falou que percebeu que não era pra você. Sim. Qual a percepção que você teve? Porque isso é importante. Quantos meninos ou quantos homens profissionais, né, perto dos 20 anos, tiveram essa percepção, mas não a coragem de Fazer largar, a tomada de decisão. de tomar essa decisão? Porque até pode acontecer do cara com 25 anos fazer um campeonato carioca da segunda, fazer 10 gols em 10 jogos, E fazer a depois projeção e conseguir ganhar um dinheiro. Mas, por favor, pra galera Então, entender. eu acho essa etapa importante. Eu sempre estive muito antenado no que tange aos números de futebol, sabe? Primeiro, eu acho que o esporte ele concorre diretamente com a carreira acadêmica do indivíduo. Ou seja, ou você se dedica ao esporte, definitivamente não existe uma agenda cooperativa que se tange a produção de esporte e escola. Parece que concorrem entre si de uma maneira geral. E aí, isso não é para você, não é para mim, mas dizer para um menino que ele tem que ser bom de bola e bom na escola, talvez seja, assim, uma dificuldade muito grande a prática em detrimento daquilo que se é pedido. Então, é uma realidade que não se comunica na prática. E eu, na verdade, apesar de ser de periferia, eu achava realmente que a minha transformação social, pessoal, seria através da carreira acadêmica, né? Sim. E aí, eu, paralelamente ao futebol, sem muito entendimento, até porque a informação que eu tinha era a informação de terceiro, eu falo que eu queria estudar, eu queria fazer o estudo continuado. Então, eu com 17 anos entro na faculdade, na Castelo Branco, e aí cursando fisioterapia, porque eu entendia que todos os atletas migravam ali para a educação física, e eu naquela ocasião, eu queria cursar uma outra parada, e vou seguindo ali, mesmo concorrendo. Quando chegou aos 21 anos, e aí, Fernando, eu acho que tem uma eu disse isso pro Dr. Rubens, sabe? Presidente da federação, eu tive esse privilégio de falar isso para ele, que ele contribuiu muito para minha formação, porque o que aconteceu? Eu começo a jogar na universidade por bolsa de estudo, e aí como amador. Quando chega ali em 98, que eu tô perto de completar 20 anos, eu tenho essa excursão para Guatemala, eu estreio no profissional e, apesar de já jogar no profissional anteriormente, eu estreio definitivamente no profissional contra o Fluminense. O Dr. Rubens me chama para eu assinar um contrato com ele, com 20 anos, com 19 anos. E eu falo para ele assim, eu falo, Dr. Rubens, eu não posso assinar esse contrato. Ele, como assim, cara? Todos os meninos estão vindo aí para assinar. Eu falei, não, se eu assinar, eu perco minha bolsa. Porque na faculdade só podia jogar amador, não podia jogar profissional. E o que eu ganhava de bolsa na faculdade era 3 vezes mais do que eu assinaria de contrato. Com salário mínimo. E aí fica foi a primeira decisão acertada que eu tomo na minha vida, contrária a tudo aquilo que a gente preconiza, que era o sonho de jogar futebol, né? E aí quando chega nesse momento, o Dr. Rubens fala pra mim assim, pô, mas tu não vai assinar por quê? Eu falei, não, aí explico a ele, ele falou, tá estudando? Eu tô estudando onde? Eu na Castelo, curso de fisioterapia, tô no 2º período, tal. Falou, então não assina não. Tu sabe o que é um contrato de gaveta? Eu falei, não sei. Aí ele, então, você vai só rubricar aqui, assina essas folhas, e se vier alguém interessado em você, eu dou entrada no contrato, e eu vou te pagar por fora. Ali eu entendi como funcionava o sistema. E foi uma decisão, como eu te falei, uma decisão acertada. Não que eu não tivesse talento ou alguma projeção, a questão não é essa. A questão é que o universo para chegar era muito, muito menor. E aí é uma questão de probabilidade, de estatística. Os números, eles vão se afunilando cada vez mais e você passou por isso. Né? Tu começa a transformar a probabilidade em possibilidade. Exatamente. E aí eu, no meu caso, eu falei o seguinte, pô, tá muito distante, cara, isso. Porque você começa num clube grande. Eu tô num clube pequeno, que tem que fazer projeção, mudança de patamar, escalonamento para chegar lá, e aí você começa a ver isso se distanciando conforme a idade vai aumentando. E aí, nesse momento, eu falo o seguinte, ó, eu vou estudar, eu vou levar até onde der, a partir do momento que eu entender que não dá mais, eu paro. E aí, com 21 anos, eu já estava formado. Então, a decisão de parar não foi uma decisão isolada, foi uma decisão acertada, porque eu já tinha a minha formação
acadêmica concluída, porque eu fui tocando, fui levando, fui embora. Mas eu também me sinto privilegiado porque eu consegui estudar próximo de casa, próximo do clube, tive um presidente que entendeu, fez a leitura, que não era para assinar um contrato naquele momento. Apesar de não ter tido todas as informações e as orientações oriundas daquele momento, para mim, esse universo de coisas, de situações, foram importantes para que eu tomasse essa decisão. E aí, respondendo a sua pergunta, e por isso esse contextualizando, primeiro, eu acho que o atleta ele tem que entender qual é o seu potencial, de fato, qual é o seu potencial. Se ele verdadeiramente ele tem potencial para escalar e sabe que vai chegar num clube grande rápido, fazer essa projeção e essa perspectiva, vai embora. Agora, se ele entende que isso pode ser mais lento e mais demorado, ele tem que buscar um plano B, definitivamente. É o que eu falo para todo atleta. E o plano B, na maioria das vezes, concorre consigo, que é a carreira acadêmica. Então, não temos pais ricos, não temos pais empresários. Naquela ocasião ainda não se falava muito do empresário auxiliando os atletas, eram poucos os que tinham. As decisões tomadas eram muito fruto da sua decisão, da sua vontade. Então, assim, hoje, obviamente, isso muda um pouco, porque você tem outros personagens dentro do futebol cuidando da carreira desse menino, coisa que certamente nós não tínhamos na época. E aí, eu acho que é isso. Primeiro, entender qual é o seu potencial, o que ele produz dentro do contexto futebolístico mesmo. E aí, a gente está falando de validação técnica, a gente está falando de validação física, a gente está falando de perspectiva dentro do conjunto de fatores que vão revelar um atleta para o alto nível ou não. E segundo, que número é esse, cara? Porque a gente sabe que mesmo nos clubes grandes existe um universo que fica no meio do caminho, mesmo fazendo essa mudança. 98% fica no meio do caminho, 97%. Nos grandes. Isso. E aí, quando eu entendi isso, eu lembro que naquela época ainda tinha o brasileiro sub-17, né? E aí a gente foi disputar um brasileiro acho que é em Ribeirão das Lajes, não lembro, Barra do Piraí. Aquele brasileiro. Era sempre naquela região, Vassoura, Volta Redonda, Barra do Piraí. Nós fomos disputar um brasileiro e aí eu peguei um jornal do esporte, aquele jornal Rosinha, e estava assim escrito, involuntário, 8.000 atletas desempregados na Bahia, por exemplo. E aí aquilo me chamou a atenção, aquela notícia, né? Aquilo trouxe gatilho, eu falei, eu não quero estar entre esses 8.000, porque é um hiato, é uma distância muito grande entre você profissionalizar, conseguir ganhar bem e jogar no alto nível. Então, assim, existe um percurso que muitos atletas demoram, alguns conseguem acertar e aí conseguem construir isso em conjunto, mas a grande maioria não consegue. E como eu sempre fui muito ligado a números, eu falei, essa probabilidade pode dar errado. E aí é nesse momento que eu resolvo exatamente cursar ou seguir uma outra carreira em paralelo, né? Maneiro isso. É interessante você falar isso, porque você teve uma clareza que 99,9% não tem. Posso estar sendo exagerado 99%? 99% não tem. Porque, ainda mais quando você tem um sonho mesmo, você não quer largar aquilo e você tinha uma aptidão que a grande maioria também não tem, que é a de estudar, de acreditar na parte acadêmica. Você falou uma parada em que me atentou, que eu acho que eu nunca falei com o Anselmo, que trabalha com esporte há muito tempo. Estou procurando um negócio. Antigamente, os pais, eles não eram tão presentes na carreira do jogador. Minha mãe ia num jogo de vez em quando, fim de semana. Minha mãe não ia nenhum treino meu. Acho que acontecia com você também. Sim. Os pais, eles não tinham a presença, eles não colocavam em cima dos filhos a necessidade de êxito tão grande quanto a gente percebe que colocam hoje, e isso pode ter facilitado a você tomar suas próprias decisões. Sim, exatamente. Isso é importante, porque às vezes se você tivesse alguém atrás de você, cara, tu é bom, tem um treinador que é burro, que não te bota pra jogar, às vezes você podia até sucumbir a uma influência. Acreditar nisso e continuar. É legal pra galera que tá vendo a gente entender que épocas diferentes, mas que as situações se repetem. Vão se repetir sempre. E uma outra coisa interessante que você falou com relação à escola. E isso é bom você falar, porque todo mundo romantiza. Não, dá pra fazer. Eu consegui, eu fiz o segundo grau lá no Dalto, você viu, mas,
não sou hipócrita, nas coxas. Não, É difícil. Não, é nas difícil. coxas. Pô, É difícil. treinava de manhã em Santa Cruz da Serra. Tinha que estar 12:30 no Daltro. Eu ia chegar 12:30 Não no Daltro. chega, não Não chega, cheguei não nenhum chega. dia. E os caras não vão chegar. Hoje tem a facilidade do EA, do online. Sim, Do EAD, né? EAD. EAD. Consegue fazer online. Não é o ideal? Não. Mas dá pra fazer. Você vai ter uma certificação e você vai sair dali com algum diploma, alguma coisa que você possa depois vir a fazer. Utilizar, Tiveram até exatamente. caras que fizeram o Bruno Lazzaroni. Jogou com o Bruno no Bangu? Não, ele chegou depois de Chegou mim. depois. Então, o Bruno jogou comigo na base do Flamengo e ele começou a fazer faculdade. A gente estava eu já tinha subido, ele estava no Júnior ainda. E o Bruno continuou e terminou a faculdade depois, ou durante. Mas nem todos tiveram a clareza sua, a clareza do Bruno, que jogou profissional durante um tempo. E é bom a galera estar atenta a isso. E você, como trabalha com comunidade, com esporte, você ter um cara como você para passar essa clareza para todo mundo, é legal porque, ainda mais hoje com o advento das redes sociais, todo mundo quer o produto final, todo mundo quer Que é essa projeção, né? todo mundo quer o fim. É essa projeção. Como é que era seu pai? Como é que ele conduzia isso daí? Ele Então, te meu pai é o meu maior incentivador. Meu pai é meu parceiro. Mas te incentivava a estudar ou a jogar bola? Então, as duas coisas. Mas meu pai era muito pé no chão. E por ser pé no chão, ele sempre deu o apoiamento necessário para essa questão acadêmica. E aí, sempre quando eu projetava qualquer coisa dessa natureza, era um cara que cobrava definitivamente. E aí, isso me deu uma base, um alicerce para que eu produzisse interesse sobre esse aspecto. Mas assim... Mas passamos por muita dificuldade, né, cara? Que é muito natural. Então, assim, obviamente, apesar de ele projetar isso também como possibilidade, era o cara que falava, a gente vai pagar, só não sabe como, né? Então, assim, eu acho que essa memória afetiva que eu trago com ele, muito fruto em detrimento disso. Mas era um cara que, por exemplo, nos jogos estava sempre presente, sempre acompanhava quando podia, maior incentivador, sempre lapidando, né? Enfim. Mas o que eu acho que esse aspecto traz de natureza específica? Porque eu vejo isso reverberando até hoje. Quando eu trago essa informação, e aí me permita, Claro, fica à vontade. meu filho hoje está com 17 anos, né? Meu filho morava em Magé e veio morar comigo agora no início do ano com um sonho, com uma perspectiva de jogar futebol. E aí, até aí tudo bem. E aí tem um time da terceira divisão, que eu falei, cara, tu não tá em lugar nenhum, não tava em clube nenhum, aí vamos te levar lá pro Santa Cruz, que é um time, inclusive que eu auxilio lá, ajudo o presidente, mandar um abraço para ele também. E aí eles estavam disputando, ai Jesus, uma taça agora, eu não recordo o nome. Taça Maracanã? Não. B2, B1? Da B2. E aí eu coloquei meu filho lá pra gente disputar. Ele tava lá, tava jogando, enfim. Cara, e eu vi o sufoco que ele tava passando pra estudar e a correria que eu fiquei com ele, de pega do jogo e leva, porque os jogos eram dias de semana, o horário de 11 horas, então ele estuda à tarde, estudando à tarde no ETERJ, né, escola técnica. E aí eu pego ele, corro, ele chega atrasado e eu falei assim, cara, e aí isso me fez memoravelmente me reproduzir, né, me trouxe gatilhos, âncoras do que aconteceu lá atrás. E aí se passaram, tô com 46, se passaram talvez aí 28, quase 30 anos, e eu não percebo nenhum tipo de coordenação, de comunicação entre quem cria uma competição, por exemplo, que era a competição que meu filho estava disputando, e o conteúdo ou aquilo que está sendo reverberado na escola, porque a escola ela também tem um horário lá que está engessado, né, há muitos anos. Então, assim, manhã, pega 7 da manhã ou 7h50, pega 1 hora da tarde, e ninguém fala na mudança que a gente teve. Nós tivemos mudanças sociais desde então, mudança inclusive na tecnologia. E essa mudança, ela não repercute nos processos que a gente estabeleceu, tanto na escola atual, quanto no departamento de futebol. Então, assim, que é uma coisa que me chama a atenção. Ou seja, se passaram 26 anos, você hoje tem vários tipos de trabalho, você tem hoje vários tipos de profissão, tem o youtuber, tem o influenciador digital, e nesses campos, que são campos que nós somos apaixonados e sabemos que podem promover mudança,
tanto no campo social, através do futebol, quanto no campo acadêmico, você não vê nenhuma provocação de adaptação. Eu não estou falando nem em mudança, eu estou sendo generoso em falar em adaptação. Ou seja, você não vê a escola falar assim, ó, deixa eu entrar em contato com o seu clube, meu filho, para saber o que está acontecendo com você. Porque no Santa Cruz não tinha só o meu filho, tinha outros meninos que jogavam ou no Santa Cruz ou no próprio Mendanha, que são clubes e empresas que acabaram surgindo, que estavam com a mesma dificuldade. E ao mesmo tempo você não vê o clube, isso não é uma crítica, é uma construção de pensamento, não estou aqui criticando o clube, nem tampouco a competição, entrando em contato com a escola para falar assim, a gente quer fazer uma competição dessa forma, será que vai prejudicar, entende? Esses meninos que querem participar? Então, assim, você acaba vendo as duas, cada um se vira para lá. Cada um vê o seu. Exatamente, e não se comunicam, sendo que os dois são importantes e complementares. Porque quando a gente fala do desenvolvimento de jovens, de crianças e adolescentes, a gente está falando de esporte, e a gente não está falando de alto rendimento nem de competitividade, e a gente está falando de educação. Então, assim, em tese, quando a gente trata esses dois termos isoladamente e eles passam a não se comunicar, a gente tem um desastre muito grande na construção, principalmente no comportamento desse jovem, que fica indeciso. Você vai ficando ali, você não sabe para onde migrar. Aí, transforma-se em um atleta de alto rendimento, com potencial, mas que as pessoas ou a sociedade critica porque o cara não teve a oportunidade de estudar, não conseguiu concluir, ou se transforma num acadêmico que não teve a oportunidade de jogar porque teve a carreira interrompida porque essas duas equações não se comunicaram em algum momento. Então, assim, é um pensamento crítico que a gente traz exatamente para refletir. Tem É ótimo. um estudo, que já tem alguns anos já, né? Tem mais de 5 anos. Mas no universo de 28 mil jogadores inscritos na CBF, 82% recebe um salário mínimo. E quando essa criança que está lá com 13, 14 anos quer jogar, não é esse universo que ele mira de um salário mínimo. Não é mesmo? Ele mira no universo que é 1,8, 500 jogadores. Porque quando ele visualiza isso, ele visualiza ele jogando no Flamengo, no Vasco, no Botafogo, né, no Fluminense, e corresponde a 2%. E ser realista nesse caso é extremamente importante, principalmente para essa projeção que é gerada e essa expectativa gerada. Porque a expectativa demais, em algum momento, vai gerar frustração. Mas sabe o que Isso me é deixa fato. triste? Mas nesse caso vai gerar. Vai gerar. Não tem para onde fugir, né? O que me deixa vai triste gerar. é que é o seguinte, eu vejo muito do pai devia estar fomentando o filho com o objetivo do filho ser feliz, ele está fomentando o filho com o objetivo de tirar ele da situação que ele se encontra. Da saída ser a criança. Entendi. É projeção o nome disso. O pai projeta no filho a possibilidade de mudança social. Que é o que ele queria ser. Exatamente. Ele queria ser, não conseguiu, né? Eu acabei de falar isso, acabou de falar isso. Que quando a gente jogava, a influência dos pais era muito menor. Muito menor. Era muito menor. Porque hoje Isso você é tem um fato. universo. Hoje em dia, se você perguntar o garoto que é 12 anos, o que você quer ser? Ou ele vai ser jogador, ou agora influencer, né? Por causa das cortinas. Tem essa possibilidade. Né? Então, Eu acho que é uma coisa nova. É novo. É E novo. você consegue ter uma ascensão comparado a todas as outras profissões muito mais rápida. Não tenho dúvida. A gente não tem aquela coisa que você, através do estudo, você pode mudar. O cara não consegue visualizar que o cara que se formou em médico, porra, ele tem um carrão, ele viaja, aquelas coisas que eles... Por que não? Porque não divulgam, não falam. Então, não falam. você tocou no ponto Não mostra, importante. Porque cara. socialmente não é interessante. Porque aí ele isso pode pra ter o alguém seguinte, mostrar. eu tenho opção. O que eu gosto? Vamos descobrir o que você gosta. Né? Você escolheu a fisioterapia, né? Mas poderia ser direito, poderia ser comunicação medicina. social. Eu acho até que eu sou melhor comunicador do que Então, fisioterapeuta. é porque não se divulga isso. Exatamente. Não, na não verdade, se projeta o sucesso dessas profissões correlatas. dessas profissões. E aí cria um hiato, porque, em tese, você acaba tendo o que o jovem quer de alguma maneira. E aí a gente vai entrar num universo que é a nossa natureza específica. A gente quer projeção e exercício de poder. O jovem, em tese, ele busca isso. O homem, de uma maneira geral. O jovem, por estar buscando isso.
E aí ele atira, vai lá. Pô, ele quer ser o jogador, quer ser o cantor, quer ser o rapper, quer ser o hip hop. Pô, não conseguiu. Qual é a outra referência que ele tem dentro desse território? Aí ele olha pro lado, a outra referência que ele tem não é tão legal assim. Talvez não seja a referência... Talvez não é a referência ideal, mas é a referência que exerce poder, exercício de poder e de reverberar o que ele gostaria. Aí ele vai pro lado antagônico da coisa. Então, assim, porque dentro da cabeça dele, ser trabalhar na construção civil, por exemplo, ou seja, ser um grande engenheiro, ou ser um excelente pedreiro, pode não trazer o resultado que ele almejava, entende? Quando não, se isso fosse difundido, divulgado, se buscasse dentro dos territórios, principalmente considerados hostis, favelizações, esses referenciais, essa projeção poderia ser enxergada de uma outra maneira, e eu vejo dessa forma também. Tipo, esse cara saiu daqui, ó, esse médico É pica, isso. saiu daqui, esse advogado pica, isso aqui, pô, saiu daqui, ó. Da mesma maneira que você pega o jogador. Exatamente. Só pra vocês terem Mas ideia. a gente não, o Brasil não tem a cultura de enaltecer as pessoas que se destacam. Exatamente. Não tem. Ou seja, ser cidadão de bem talvez não seja privilégio, né? Não seja, você tem que ser um astro para ser privilegiado, ou se tornar um astro para ser privilegiado. Acho que essa é a perspectiva. Aí o cara busca muito alto, só que esse sarrafo está muito alto, não é para todo mundo, é a porcentagem da qual a gente falou. Só para vocês terem ideia, o Tony Garrido ele é da Vila Kennedy. E, inclusive, esse ano ele é enredo da escola de samba da Vila Kennedy. Eu de alguma forma, contribuo, né, com a escola lá. E o Tony Garrido ele é da primeira turma de fisioterapia da Castelo Branco. Então, assim, ele primeiro estuda, e aí se forma, e depois ele vai fazer música, e tá tudo bem, ou faz em paralelo. Então, assim, Os dois. é para entender que essa perspectiva, ela é possível, entende? Só que em algum momento, num universo muito, muito comum, isso não é preconizado, isso não é pregado, isso não é falado, isso não é reverberado, e acaba que se torna muito distante para a maioria dos jovens esse que a gente chama de ensino continuado, né? Eu tenho um fato que eu vou descobrir quem é o que falou. De um brasileiro que perguntou ao pessoal que escolhe o prêmio Nobel por que nunca escolheram um brasileiro como prêmio Nobel. Não faço ideia. Então, eu só não sei o nome das pessoas, mas isso é um fato verídico. E o cara falou, vocês não têm um prêmio Nobel porque você destrói os ídolos que vocês têm lá. Porque você tem nomes de brasileiros que fizeram muito, mas que vocês mesmos não enaltecem. Eu conheço a história assim de Visconde de Mauá, a importância que esse cara teve no coisa. Marechal Rondon, a história do Marechal Rondon é uma coisa assim alucinante. Mas ninguém sabe. Luiz Gama. Luiz Gama, Porra, abolicionista, a história dele é sensacional. Mas muita gente não conhece a história que o pai dele trocou ele por dívida de jogo. Luiz Gama... E a quantidade de pessoas que ele tirou da escravidão. Ninguém enaltece isso, cara. Ninguém fala isso daí. Cara, Eu só fui aprender que é Luiz Gama agora. Lendo. Interessante, E né? por quê? Porque é o ensino, cara. Porque não é interessante para quem comandava, para quem construiu a história a parada, que todo mundo soubesse disso. A história de Marechal Rondon é uma coisa assim, uma história linda. Que você fosse inspirado por Marechal Rondon. Que você fosse inspirado por Luiz Gama. Na verdade, a democratização da informação, ela não é para todo mundo, infelizmente, ainda. Ou seja, a gente tem muita informação de qualidade ruim. E aí, democratizar conhecimento é diferente de democratizar informação. São aspectos totalmente distintos. E a gente está falando de hoje, mas não tem. Essa construção foi feita lá atrás. Sim. Foi feita lá atrás e não era interessante. O motivo pelo qual não era, não sei dizer. Posso sugerir, você pode supor aí, a gente pode falar um monte de coisa aqui, mas... É muito mais especulação, né? É muito mais especulativo do que concreto. Mas não era interessante a gente conhecer a nossa história de verdade. Não só pelo fato negativo, não, que também tem que conhecer, mas conhecer os nossos heróis. Os nossos heróis de verdade, os heróis que não têm capa. Os caras que salvaram muito, que fizeram muito, mas que a gente, por algum motivo, a gente não conhece.
vocês acabaram de falar. Essa história mesmo do Marechal Rondon, eu li um livro que foi um americano que escreveu, porque o Roosevelt, que foi presidente dos Estados Unidos, esteve aqui, foi fazer uma excursão no Amazonas, aí o presidente daqui falou assim, ó, toma conta. Então ele salvou a vida desse Roosevelt. Eu falo português. Caraca, maluco. Roosevelt. E aí o cara pegou os relatos na biblioteca do Congresso americano, que tem lá, e ele escreveu em cima daquilo dali. Não foi daqui que escreveu. Porque a história dele é o seguinte, ele é filho de uma indígena com uma pessoa que não era, e aí morreu, e aí o tio dele pediu para tomar conta dele, ele estudou, aí falou, pô, eu quero ir pro Rio de Janeiro, porque lá tem estudo e queria pra entrar pro exército. Aí ele, quando terminou de estudar lá o 2º grau, né, naquela época, ele veio pra cá pro Rio, o tio botou, aí mostra o caminho que o cara fez, porra, levava não sei quantos dias. Chega aqui, o ensino dele não tinha valor. Aí ele não pôde ser oficial do exército, começa como soldado. E aí vai desenvolvendo a história. E ele, porra, ele desbrava o Brasil todo, é considerado o fera da comunicação, porque ele vai espalhando, e todo mundo respeitava porque ele era indígena, ele falava a língua dos índios, e evitava conflito, evitava guerra pra caramba, porque naquela época era... Lógico, faz sentido. Por que não, as crianças não Mas o aprendiam que isso te na escola? inspirou a buscar essa história? É porque é o seguinte, eu gosto de ler. E eu gosto de ler principalmente biografia. Então vou buscando, principalmente de brasileiros. Lógico, faz né? sentido. E aí fui buscando, aí você lê numa biografia, alguém relata uma outra biografia maneira. Aí fui. Então tem desses brasileiros aí. Legal. Bom, essas histórias que o Anselmo conta são bem legais, porque boa parte da galera que está vendo a gente não sabe, como a gente também não sabia antes, a gente acabou tendo que buscar por nós mesmos. Mário... O conhecimento não pode ser monopólio, né? Não pode. Não, e a gente também não tem nem não é informação, a gente não tem um incentivo a procurar. Verdade, isso é a mais pura verdade. Isso aí, pra mim, é um absurdo. Irmão...